orquídea é o quê? Uma flor característica aqui do nosso estado também, dessa região, né? A orquídea. Então, beija-flor beijando a orquídea. Academia dos Poetas Trovadores. O que é um poeta? Poeta é aquele que faz poesia, certo? É o que faz poesia, certo? Muito bem. Nós estamos vindo aqui com essa oficina de criação literária. O que é poesia? O que é verso? O que é soneto? O que é trova? Certo? Então, esta é a nossa oficina. Aqui, ó, uma série de pessoas conhecidas aqui de vocês da cidade, que estão aqui, inclusive, certo? E nós estamos aqui para divulgarmos o nosso Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Aqui, ó, 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, Santa Maria de Jetibá, de 17 a 20 de novembro. Aqui, ó, na Câmara Municipal de Santa Maria, tá aqui direitinho. Depois, as pessoas daqui, ó, que vão lançar livro, a Amélia, que vocês já tiveram oportunidade, ali a Graça, certo? Aqui a Bárbara, que é uma estudante, ela estuda no Graça Aranha, ela faz parte de um grupo na internet, e o pessoal do grupo dela vai vir lançar livros. E ali o José Renato, certo? São os poetas aqui que estarão lançando o livro, junto com mais 40, eu falei, 40 poetas e escritores que vão vir de Vitória, da Grande Vitória, e vão vir do Rio, São Paulo, de Belo Horizonte para cá, certo? E esse congresso vocês poderão participar aqui, por exemplo, ó, o que está escrito aqui, ó, de 17, 18, 19 e 20 de novembro. Evento totalmente gratuito e aberto à participação de professores, estudantes, vocês, ó, estudantes, certo? Escritores, jornalistas, poetas, povo em geral. Não é um evento só para trovadores, mas para todos que apreciam a literatura, poesias, trovas e a boa música de serenata. Certo? Então vocês vejam, quais são as atividades que vão ser realizadas? Violeiros cantando pelas ruas em serenata, concurso de poesias e trovas, contação de histórias. Vai ter as escritoras fazendo a contação de histórias para as crianças e para vocês também. Missa, culto ecumênico em trovas, troveata, desfile, lançamento e relançamento de livro, sarau poético, varal de poesia, exibição de filme, bate-papo com escritores, oficinas gratuitas de trova e sonetos, sorteio grátis de livro e baile, um baile da saudade, até um bailezinho. Tudo bem? Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a solenidade de encerramento, o culto ecumênico, tudo direitinho, explicando o que é trova, trovador e tudo mais. Nós vamos mandar aqui para a escola um punhadinho desses folhetos aqui, explicando o estudo, para que vocês podem pedir a diretora e a professora, elas vão ter em mão os folhetos, se vocês quiserem, poderão depois pegar e levar para casa. Próximo, aqui, ó, dia 17, a abertura solene. Depois aqui, ó, tem o início das atividades na sexta-feira. Pode passar o próximo, é muita atividade aí, tá tudo, vai ser tudo explicado direitinho. Aqui, ó. Agora, nós estamos vindo aqui para lançar esse concurso, ó, Concurso Municipal de Poesias e de Trovas, o tema Minha Cidade. Vocês vão falar sobre Santa Maria. Como é que foi fundada Santa Maria? Você sabe? Você sabe? Sabe? Alguém sabe aqui? Eu acho que ela sabe. Você sabe? Como é que foi fundado? Quem foi o fundador? Quem foram os primeiros moradores? Vocês talvez não saibam, mas o avô de vocês, a avó de vocês sabe. O que vocês vão fazer? Vão lá, entrevistam, façam uma entrevistazinha com o avô, a avó de vocês. Aí perguntam, como é que foi fundada a cidade? Quem foram os primeiros moradores? Etc. Aqui, ó. Você pode fazer seu texto em um grupo de até 4 pessoas. Ah, eu não quero fazer sozinho, não. Então faça um trabalho em grupo.
junto com mais 2, 3, 4 colegas e faça o trabalho, tá bom? Pode entrevistar pessoas e moradores antigos, certo? Poesia com no máximo 30 linhas. Redação com no máximo 60 linhas, certo? Aí tem aqui as informações, ó, certo? Entrega de prêmios, troféus, medalhas, diploma, tudo vai ser durante o congresso lá. Isso aqui, quem tiver interesse, é só pedir à professora, a diretora, depois o Carlos, a Amélia, a Diomedes aqui, passam aqui, entregam o folhetozinho com todas as informações direitinho, para que vocês possam participar. Aqui, o que é o evento? 19º Congresso Poetas Trovadores. Vai ter filme, certo? Vai ter um filme. Sabe o que significa aquele? Estão vendo ali? Estão vendo aquele padre? Parece alguém conhecido? Quem é aquele padre? Hein? Quem? Sou eu, padre. Eu sou ator do filme. Eu sou ator do filme ali, ó. Tá vendo? Pessoal ali, aquilo ali, ó, é um fato histórico. Em 1849, não tinha essas estradas para as pessoas andarem aí nem nada. Qual era a estrada natural que existia? Era o rio Santa Maria da Vitória. E ali, pouquinho antes de chegar em Santa Leopoldina ali, tinha um porto chamado Porto do Queimado. E ali, no Porto do Queimado, tinha 5.000 pessoas que moravam. E lá não tinha uma igreja católica. Aí, chegou um padre lá e falou assim: eu vou construir aqui uma igreja. Mas como é que eu vou fazer essa igreja? Sozinho? Não dá. Eu vou fazer o seguinte: vou chamar esses escravos, os negros escravos aqui, vou pedir a eles para me ajudarem. Atenção, ó, me ajuda a construir a igreja que eu vou dar a alforria, vou dar a liberdade para todos vocês. Vou pedir a princesa lá, que é minha amiga, a esposa do imperador Dom Pedro II, a princesa Teresa Cristina, vou pedir a ela para dar a liberdade para todos vocês. E aí os negros ajudaram, durante 3 anos, ajudaram ele a construir a igreja. Nas noites de lua cheia, nos feriados, foram pegar as pedras do rio, levavam para a colina tem 100 metros de altura. Até as criancinhas carregavam as pedras. E essa história está contada. Ela se transformou na revolta do Queimado, porque no dia da inauguração da igreja, 19 de março de 1849, o padre não deu a liberdade para ninguém. Aí os negros se revoltaram, invadiram a igreja, ó, com um pedaço de pau, com espingarda e tudo, ó. Aqui, esse negão aqui com o pedaço de pau ali para sentar em cima da cabeça do padre. Tá vendo? Então essa história está contada nesse filme. Esse filme vai passar lá. Você paga alguma coisa para assistir o filme? Não. É só você entrar lá na Câmara Municipal, não ter vergonha de entrar, vai lá. Câmara Municipal é a casa do povo, é a casa de vocês, do pai de vocês, da mãe de vocês, dos amigos de vocês lá do bairro de vocês, da rua de vocês. Então, vocês vão lá, assistam o filme. Depois, ó, vai ter a troveata, o desfile, ó. Tá vendo ali? Essa aqui é a figura do desfile, ó. É assim que o pessoal vai desfilar, certo? Com o uniforme, com a Belenine. E aqui, varal de poemas. Aí eu vou querer que vocês... Hein? Pode ir no desfile sim, a diretora e as professoras podem organizar um grupinho de alunos que quiserem ir, leva a bandeira aqui do município, né, da cidade. Se alguém produzir poesia, pode ir. Aqui o varal de poesia, ó. Vocês podem fazer poesias aí, escreverem no papel e ir lá pendurar, fazer um varal. Certo? E aqui, ó, a serenata. Pessoal com violão, cantando pelas ruas da cidade, aquelas músicas antigas que vocês nem conhecem, certo? Mas que é música bonita, que sai cantando pelas ruas, tá bom? Próximo. Aqui, ó. Esse trabalho todo é o neotrovismo, o movimento de divulgação da trova no Brasil, iniciado a 1º de julho de 1980.
com a fundação do Espírito Santo do Clube dos Trovadores Capixaba. Hoje o CTC é a Academia de Letras e Arte Poetas Trovadores, a CLAP CTC. São 42 anos de existência desse movimento nosso. Essa palestra que eu estou fazendo aqui para vocês, eu já fiz em Porto Alegre, já fiz em Porto Velho, Rondônia, Salvador, Recife, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em todos esses lugares eu já tive fazendo essa palestra, divulgando a trova e esse movimento do neotrovismo nosso, certo? Aqui, ó, ali o Miltinho ali, que agora é secretário de Cultura e Turismo aqui, que está nos ajudando nesse evento. Próximo. Agora aqui, tá vendo? O evento, o primeiro dia, é o primeiro dia das autoridades, da solenidade, vocês podem ir lá. Nesse primeiro dia aqui, é o dia que aqueles que fizerem a redação, qual é o tema da redação? Minha cidade. Ó, respondeu, vai ganhar um livrinho porque respondeu de imediato. Toma o livrinho para você. Pronto. Minha cidade, mas ela respondeu primeiro. Minha cidade, sobre a história de Santa Maria de Jetibá. Certo? Então, ó, agora a trova é antiga, ó, desde a época dos gauleses. Ó, tá vendo esse pessoalzinho aqui, tá vendo? Ó, ó o que ele diz. É um trovador. Dizem que ter um trovador por amigo é ter um amigo para toda a vida. Porque a trova tem mais de 1000 anos. Ela é da época da Idade Média. Os trovadores eram as pessoas que eram chamadas na corte, os reis, as rainhas, chamavam os trovadores para eles fazerem poesias, cantarem. Não tem hoje os sertanejos que tocam na viola e começam a cantar? Aqui, ó, tem até aqui no jornal. No jornal tem uma foto aqui, ó, tá vendo? Dos trovadores da Idade Média. É dessa época. Não tem os sertanejos? Isso que os sertanejos fazem, os trovadores faziam naquela época, quando chegavam nos reinos e faziam, cantavam as trovas. Tá bom? Depois, ó, quem quiser o jornal Notícia, é só pedir ao Carlos que ele tem os exemplares. Isso aqui é o jornal da cidade de vocês, ó. Vocês precisam ter o nomezinho de vocês aqui, ó, na página aqui, página literária, tá bom? Vocês vão descer para o jornal. Próximo. Aqui, ó, prosa. Diferença de prosa e poesia. O que é prosa? É o nome que se dá à forma de um texto escrito em parágrafos. O termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre, em linha reta. Tipos de prosa: crônica, conto, romance, novela, drama. A redação que nós estamos pedindo para vocês fazerem é um tipo de prosa. Prosa. Está vendo como está escrito até lá no final? Isso aí é uma prosa. Poesia é o nome que se dá à forma de um texto escrito em versos. Versos. Na composição em verso, as linhas da escrita se interrompem antes de chegar à margem direita. Antes de chegar aqui, se interrompe. Certo? Neste caso, cada linha chama-se verso. Cada linha se chama de verso. Cada linha se chama de verso. Isso. E o produto é o poema ou a poesia. Certo? Entenderam? Diferença de prosa e poesia. Vamos lá, próximo. Aqui, ó. A poesia está à nossa volta. Tudo isso que nós vemos aqui é poesia. Se você olha ali, vê o vento batendo na folha das árvores, é poesia. Aqui, a parede ali, os troféus, é poesia. Você olha do lado assim, vê o seu colega, a sua colega, é poesia. O que é necessário? É necessário que você saiba captar, sabe pegar essa poesia que está à nossa volta, transformar isso em palavras. Presta atenção, presta atenção. Aqui, ó. Transformar essa poesia em palavras, certo? E colocar isso direitinho em palavras, mostrando o sentimento de vocês. Como é que vocês vão colocar essa poesia que está à volta em palavras? Ah, eu conheço pouca coisa. Eu só conheço as palavras que eu ouço em casa, que eu ouço na escola. Onde é que vocês vão aprender palavras novas? Aonde? Aonde? Nos livros, lendo livros. Você pegando livros, lendo livros, você vai conhecer palavras novas
vai descobrir forma de você botar o seu sentimento para que outras pessoas conheçam. Então aqui, ó, tudo é poesia, tá vendo? A natureza, o ar, nascer de uma criança, o vento nas folhas das árvores. Poeta é aquele que diz de maneira bonita e com estética, com técnica, as coisas que aos olhos comuns parecem insignificantes. Certo? Próximo. Aqui, ó, a literatura é a arte da palavra. As figuras de linguagem existem para embelezar o texto. Como toda arte, a intenção da literatura é destacar-se pela estética, senão não passará de um texto simples comum. Tá certo? Olha lá, enquanto o cidadão comum diz, amanheceu. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção, tem gente conversando aí. Aqui, ó. Enquanto o cidadão comum diz, amanheceu, o literata, o poeta relata, o sol já estendeu seu manto de luz sobre os telhados. Viu a diferença? Veja a diferença. Um fala, amanheceu. O outro diz, o sol estendeu seus raios sobre os telhados. Viram como é que muda? Isso aqui é o poeta. É colocar sentimento. Certo? Aqui, ó. Aí é que está a diferença. O sol já estendeu o seu manto de luz sobre os telhados. A diferença do poeta para aquele que escreve comumente. O cidadão comum diz, ele dormiu. O poeta diz, agasalhou-se nos braços de Morfeu. Aqui, ó, está explicado ali. Morfeu é o nome do deus grego dos sonhos. Certo? As expressões cair no braço de Morfeu, estar nos braços de Morfeu, são utilizados para deixar ou indicar que alguém está com sono profundo, tendo bons sonhos. Então a diferença do poeta. Como é que você vai descobrir sobre Morfeu, quem é Morfeu? Lendo livros. Se você for ali na biblioteca, pegar livro, começar a ler, você vai conhecer palavras novas. Foi isso que eu falei, não foi? Próximo. O verso pode ser metrificado ou livre. Aí tem o verso metrificado, que é a contagem do verso. A trova, por exemplo, tem 7 sílabas poéticas contadas pelo som. Mas isso não é importante agora. O importante é vocês rimarem, certo? E aí tem versos brancos, versos não rimados, versos soltos, versos de 6 pés, cestilhas, versos de pé quebrado, verso errado ou mal feito. Próximo. Aqui, ó. O poema pode ser dividido em estrofes, ou seja, em grupos de versos. O que é estrofe? Divisão de um texto lírico ou épico formado por determinado número de versos que apresentam ou não rima entre si. Certo? Então está aqui, ó, poesia. Cada linha do poema é um verso. Cada conjunto de versos é uma estrofe. A poesia normalmente tem versos que rimam. Isto é, terminam com palavras que têm sons idênticos, iguais. Próximo. Aqui, vamos ver se está o som sai. Sai? Esse é um filme, Sociedade de Poetas Mortos. Eu acho que o som não está saindo, mas não tem problema, está escrito aqui, pode deixar rodando, porque o som não está saindo. Eu acho que teria que estar ligado aqui, ó, a caixinha devia estar aqui, ó. É só botar a caixinha para cá e talvez ligar ali que sai o som. Mas o que ele está dizendo ali nesse filme? Ele está dizendo, ó, medicina, direito, administração, engenharia, são atividades nobres, necessárias à vida. Mas a poesia, a beleza, o romance, o amor, são coisas pelas quais vale a pena viver. Vocês entenderam? Então é isso, ó. Medicina, direito, administração, engenharia, são atividades nobres, muito bonito, muito bonito, certo? Só que a poesia, a beleza, o romance, o amor, são coisas pelas quais vale a pena a gente viver, certo? Não é o ódio, não é a vingança, nada disso. É a beleza, a poesia, o romance, o amor, são coisas que vale a pena viver. Aí eu pergunto, qual é o seu verso? Qual é o seu verso? Pergunto a vocês, qual é o seu verso? Qual o verso de vocês? Pode passar para a próxima. É só ver depois se põe o som, que teria outro mais, para ver mais uma. Só ligar, parece que tem uma ligação que faz aí.
Aqui, ó, a trova. Trova é uma forma de poesia. Definição de trova: composição poética é uma poesia com 4 versos. Quer dizer, 4 versos significa o quê? Que tem 4 o quê? 4 linhas, 4 linhas. Olha lá. 4 versos, 4 linhas. Certo? Aqui, o rime tem sentido completo. Cada verso tem 7 sílabas poéticas. Mas é chamado de redondilha maior. Mas você não precisa se preocupar com isso, não. O mais importante é fazer com rima. Aqui, ó. Todo trovador é um poeta, mas nem todo poeta é um trovador. Para ser trovador tem que saber medir e contar o verso. Igual o médico. Tem o médico pediatra, não tem? Tem o médico pediatra? Tem um clínico geral, não tem? No Arival é o quê? Clínico geral? No Arival é clínico geral, certo? Mas tem, além de ter o clínico geral, tem um especialista, o pediatra. Vai cuidar de quem o pediatra? Só das crianças, certo? É igual o trovador. O trovador é um poeta também. É como se fosse um clínico geral. Mas qual é a especialidade do trovador? É só fazer trovas. Igual o pediatra, igual o geriatra que cuida dos idosos, o médico que cuida dos idosos. Então, olha aqui a trova, ó. Nessa vida de desordem, procura evitar tropeço. Ela pensa que dá ordem e eu finjo que obedeço. Aí tá o cara, tá ela com o negócio aqui do macarrão. Ali, ó. Nessa conta aqui, confira qual o resultado que indica. Quem de 25 tira, me responda quanto fica. Quanto fica? Hein? 15, né? 15. Se você tira 5 de 20, não é isso? Tá bom? Vamos lá, próximo. Aqui, ó. A trova através do tempo. Como eu disse, a trova vem desde a Idade Média. Antigamente, lá por volta de 1950, 1960, vocês já não eram nem nascidos. Não tinha ninguém aqui nascido nessa época, não. Não tinha televisão, não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada, 1940, por aí. O pessoal se reunia em volta da fogueira e começava a falar os versinhos. Aqui, ó. Coloquei meu belo nome no teu relógio, querida. Faça agora o que quiser das horas da minha vida. Tá vendo? Rimando, querida com vida. Ali, ó. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Certo? Aqui, ó. Trova folclórica. Não se sabe o nome do autor. Ninguém sabe quem fez aquela trova da batatinha. Certo? Trova literária, a trova do autor. Por exemplo, se alguém aqui fizer a trova agora, sabendo que tem a rima, rimando, vocês vão ser autor de uma trova, vão ser trovadores literários. Aqui, trovador na Idade Média era aquele que compunha, por vezes cantava composições poéticas, certo? Trovador dos dias atuais é aquele que faz trova como obra de arte, como literatura. Literatura, tá entendido? Próximo. Aí, ó, definição de trova. Já foi dito, 4 versos, a trova não tem título, tem sentido completo. Ali, ó, uma trova aqui, ó. Pelo tamanho não deves medir valor de ninguém, sendo 4 versos breves, como a trova dos faz bem. Tá ali, ó, primeiro verso, primeira linha, segundo verso, terceiro verso, 4 versos. E aqui a contagem, ó. Pelo tamanho não deves, 7 sílabas. Depois, medir o verso, tá aqui embaixo, ó. Como a trova nos faz bem. É a contagem pelo som. Como a, certo? Trova nos faz bem. Tem 7 versos. É diferente um pouquinho da contagem gramatical, porque é contado pelo som. Tá bom, pessoal? Ó, como a trova aqui, ó. Junta aqui, ó. Faz emisão. O juntamento aqui, ó. 2 vogais. Certo? Ó, próximo. Diomedes está animado ali. Tá vendo aqui, ó? Tem que ter sentido completo, ter rima. E tá aqui, ó. Deves rima com breves, ninguém rima com bem. Certo? Aí vai a explicação da trova. Próximo. Aqui, ó. Por exemplo, trovas humorísticas, ó. A primeira trova ali em cima, ó. Professor, esteja certo. Não colei nem um pouquinho. Se o caderno estava aberto, garanto que abriu sozinho. Você viu? Rimando, pouquinho com sozinho, certo com aberto. Aqui, ó. Mandinga.
Está dizendo aqui o que significa mandinga. Feitiço, né? Está aqui, ó. Coitado, tem um dó dele. Até parece mandinga. A mulher põe chifre dele e ele enche o chifre de pinga. Do Rocha Ramos. O outro é do professor Abner ali. Aqui, ó. Essa aqui, o Carlos, você não vai gostar não. Com cara a portuguesada no cartório é brasileira e a mulher muito invocada. Uai, moço, eu não, sou mineira. Certo? Então veja aqui, o tipo de troca humorística. Com cara de aportuguesada no cartório é brasileira e a mulher muito invocada. Uai, moço, eu não, sou mineira. Porque os mineiros usam a expressão uai, né? Uai, entendeu? Aqui, ó, tanta coroa se pinta para fingir que é mocinha, que afoga as rugas na tinta e engrossa os pés de galinha. A mulher, quando fica velha, o outro também, né? Enche de pé de galinha aqui, né? Aí ela põe um monte de maquiagem. Aí ele fez isso aqui, ó. Ela tanto se pinta. Próximo aí. Aqui, ó. Esse aqui é Pablo Neruda, ó. Pablo Neruda, certo? Ele é do Chile. O Chile é um país que não faz aqui fronteira com o Brasil, tá? O Chile, mas fica na América do Sul aqui. Então, olha só, que ele diz, ó, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias. Entendeu? Isso aqui é escrever. Começa com a letra maiúscula, termina com ponto final, no meio você coloca as ideias. Agora vejam lá, ó. Olha a poesia dele, ó. O que é poesia? Encantamento, beleza. Olha só, ó. O teu riso. Um minutinho só, vamos acompanhar comigo lá. Olha lá, olha lá. Tira-me o pão se quiseres. Tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. Vocês viram? Isso é o poeta, certo? Dizendo que pode tirar tudo, qualquer coisa, mas não tire o seu riso, o riso que você transmite para mim, tá bom? Vamos lá, próximo. Agora, ó, vira aqui, escrever, ponto, letra maiúscula e ponto final, não é isso? Mas tem uma escritora que faz diferente. Próximo. Aqui, ó. Essa escritora aqui, ela nasceu fora, veio para o Brasil. Ela começa o livro dela, ó, A Origem da Primavera, A Morte Necessária e Emprego do Dia. O livro dela ela começa com uma vírgula. Aqui, ó. O início do livro dela. É essa aqui, escritora, Clarice Lispector. Certo? Ela começa o livro dela diferente do que Pablo Neruda ali, o chileno, falou, certo? Então ela começa o livro dela com uma vírgula. Próximo. Aqui, ó, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Então você, para falar do amor que você sente com uma pessoa, você não precisa realmente ter um grande amor para a pessoa, mas você vai imaginar. Então ele está dizendo, o poeta é um fingidor, ele vai fingir, certo? Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente, a dor que ele deveria sentir, ele está imaginando ali, e ele, através da poesia, ele vai imaginar. Isso que ele está querendo dizer. Fernando Pessoa é do mesmo país, o Carlos ali, ó, tá vendo? É o grande poeta, o nosso trovador maior, Fernando Pessoa. Ele usava vários nomes, né? É igual também o Cássio Fonseca, quando fazia o jornal, botava vários pseudônimos. E aí, eu botei aqui do lado, ó, esse aqui, ó, Cyrano de Bergerac. É um livro de Edmundo Rostante, certo? Vocês têm que ler esse livro, certo? O cara tem aquele narigão ali, ó. Olha o nariz dele ali. Aí ele gostou de uma jovem chamada Roxane. A jovem era muito bonita, inclusive era parente dele, mas só que ele tinha vergonha de chegar perto dela. Aí ele arrumou um amigo bonitão e falou: vai lá, chega lá,
perto da casa dela, começa a falar uns versos bonitos para ela. Aí ele chegava, esse Cyrano ficava escondido e começava a falar os versos, e o rapaz falava para a menina, e a menina ficava encantada com aqueles versos do rapaz. É o Cyrano de Bergerac. Depois vocês devem ler direitinho. Vai lá, próximo. Aqui, ó, da mesma terra do Carlos Fonseca. Isso aí eu considero uma das maiores poetisas, ó. Flor Bela Espanca, batizada como Flor Bela Lobo, e que faz Flor Bela da alma da Conceição Espanca. Foi uma poetisa portuguesa. Nasceu em 1894, ó, e faleceu em 1930, aos 36 anos de idade. Flor Bela Espanca. Vou pro próximo aí. Vamos ver se é do som, do som. Não conseguiu ligar? Não conseguiu não, né? Muito bem. O que diz aqui, ó? Ele está cantando. Ó, observem lá atrás que está escrito, ó, Congresso dos Poetas Trovadores. Num dos congressos nossos, esse cantor que é do Rio de Janeiro, de Niterói, Marcos Assunção, está cantando esse poema aí chamado, ó, Amar. Não consegue não? Tá? Tá ok. Acho que é o som aqui, né? Muito bem. Aqui, ó, ele diz: amar. Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Aí vai a poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Próximo. Pena que não dá para a gente ver, mas não tem problema. Aqui, ó, fanatismo. Aqui também, ó, não está dando, é o Fagner, o cantor Fagner cantando. Aí ele canta, né? Esse poema de Flor Bela Espanca também. É mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Minha alma de sonhar, de andar perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda graça de uma boca divina fala em mim, e aos olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos morrer astros, pois que tu és como Deus, princípio e fim. Certo? Seja a beleza aqui, ó. E olhos postos em ti, olhando para ti, certo? Digo de rastros, podem voar mundos morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Certo? Está dizendo que a pessoa que está ali é como um Deus, princípio e fim na vida dela. Certo? Isso é a poesia. Próximo. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de prosa, um romance, chamado Iracema, um livro, ó, de José de Alencar. É uma prosa, não é poesia, diferente da poesia, né? Que termina e tal. Mas olha, veja só, esse romance Iracema, de 1865, José Alencar fez. Mas olha como é que começa, hein? Como é que começa? Aqui, ó, essa parte amarela aqui, ó. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. E vai contando, é uma lenda do Ceará, Iracema. Vejam, é poesia, só que essa poesia, ela está contada em prosa, não é em verso, certo? E aí você vê ali, ó, Iracema, virgem dos lábios de mel, certo? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Já conhece a ave de graúna? Depois vocês pesquisam aí na internet, tá bom? Próximo. Aqui, o livro de prosa, tá vendo?
o Guarani, Dom Casmurro, Amanhã-Luva. Aqui o livro aqui de poesia, Origem Capixaba da Trova, que é de minha autoria, do Roberto Vasco. Aqui, próximo. Rubem Braga. Rubem Braga é uma crônica. Ó. Crônica é uma forma textual no estilo de narração. É o que vocês podem fazer. O texto de vocês sobre o tema Minha Cidade, contando a cidade aqui, a história da cidade de Santa Maria, vocês podem fazer então, em forma de narração. Olha aqui, olha lá, Rubem Braga, 1913, 1990. Ele é daqui do Espírito Santo, de Cachoeiro de Itapemirim. Ele estava no Rio de Janeiro e diz, ó, os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aconteceu que no quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim. Mas descobri que era um pé de milho. Transplantei para o exíguo canteiro da casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio um outro amigo e afirmou que era cana, um pezinho de cana. Sou um ignorante, o pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Então, dentro do apartamento dele, na varandinha, ele foi lá, viu nascendo, pensou que era capim, os amigos falaram, ah, é pé capim, você está fazendo o que com esse capim aí? Foi ver, era um esplêndido pé de milho. Então, vocês veem como é que faz a crônica, contando, narrando. Vocês podem chegar e falar também, ó, numa tarde, um sol muito intenso, eu visitei minha avó. Aí minha avó começou a contar que ela chegou em Santa Maria de Jetibá, aqui não tinha casa nenhuma, tinha 2 casinhas só. Uma casinha era do pai do Lorival, era a mãe do Lorival Berge, que morava ali na rua tal. A outra casinha era uma casinha da irmã, da mãe do Lorival. E aí vai contando a história, certo? A história da minha cidade, tá bom? Próximo. Aqui, literatura de cordel. Aqui a Amélia tem esse livrinho aqui, ó, de literatura de cordel, que ela participou junto com poetas que fazem cordel em todo o Brasil. Então, literatura de cordel é um tipo de poesia. Olha, ó. O nome de cordel é originário de Portugal. Depois o Carlos vai falar sobre isso. Os folhetos eram pendurados em barbantes. Essa tradição se espalhou para o Nordeste do Brasil, com o nome acabou sendo herdado. A literatura de cordel pode ser escrita em livrinhos e também oral, em cantoria de viola, através dos violeiros. Aí tem aqui, ó, encontro do presidente Tancredo com o presidente Getúlio Vargas no céu, quando o Tancredo morreu. Ali, Lampião, a chegada de Lampião do céu. Aí, São Pedro recebendo o Lampião lá, falando com ele, ó, seu lugar não é aqui não, é lá embaixo. Aí, o livrinho de cordel ali. Você está apontando com alguma coisa aí? Estou vendo aí. Aponta aí para mim isso. Aí é bom. Aí o cordelzinho pendurado em barbantes ali, ó. Nós vamos ter essa exposição lá no Congresso Salvador. Quando é que é o Congresso mesmo? De 17 a 20 de novembro. É de graça, hein? Vocês podem todo mundo entrar lá. E que pegar autógrafo, hein? Pegar autógrafo do escritor, hein? Pegar a assinatura do escritor. Aqui, ó. A trova é uma poesia, usa aquária. Aqui o cordel mozetinho usa sextilha, septilha e oitavas. Aqui, Kátia Bob é a nossa maior cordelista. Diz ela que vem aqui. Ela tem esse monte de cordel aqui, ó. Esse monte de cordel, os cordéis, a Kátia Bob, que é de Conceição da Barra. É daqui do Espírito Santo. Esse aqui é o meu. Volta aí um pouquinho. Só um minutinho, deu para voltar. Aqui, ó. Meu livro, O Vampiro Lobisomem de Jacaraí. Cadê o vampiro aqui, Nath? Arranja aí. Vem para mim. Aqui, o Vampiro Lobisomem de Jacaraí, essa edição, e essa outra edição aqui é mais recente, ó. Esse é o livrinho de cordel. Passa a próxima. Aqui eu narro. Cordel? Pode passar a próxima. Aqui, ó. Vampiro Lobisomem de Jacaraí. Olha lá como é que eu fiz, ó. Não é difícil fazer. É só rimar. Vou narrar para vocês a história verdadeira, que não é de português, nem tampouco brincadeira. A história do vampiro Lobisomem Vieira.
Foi em 1915. Esse caso se passou, testemunhou a minha mãe que o lobisomem cantou, mais parecendo gemidos que a alma dela gelou. O lugar chama Caraíbe, no litoral capixaba. Lá não dá o cajuípe, só meia muita goiaba. Muitos homens de valor, essa conversa não acaba. Jacaraípe, de onde não tinha a mesma beleza, como se vê atualmente com toda a sua riqueza, de garotas, sol e mar, que nos dá a natureza. Próximo. Viram aí, deu uma ideia. Agora tem, além dos que fazem literatura de cordel, nós temos o violinos repentista. Aquele ali é Ceará. Esse aqui, ó, está com a professora Valsema. Professora Valsema é de Vila Velha. Ela vai vir aqui no congresso, ela vai estar aqui. E o Ceará é o repentista, ele mora em Cidade Continental. Ele ainda não confirmou se vai poder comparecer, tá? Então ali, ó, Buri Buri é um repentista. Eles cantam de improviso com violão, certo? Próximo. Aqui, ó, acróstico. Deus abençoe seu dia. Veja aqui, ó. Deus abençoe seu dia é a primeira palavra de cada verso, certo? Tá vendo? Isso se chama acróstico. Olha ali, ó. Rafaela, Lisonha e Alegre fizeram uma poesia com o nome Rafaela. Então, quando você faz um verso, uma poesia com o nome de uma pessoa assim, no início, isso se chama acróstico. Próximo. Haikai. Haikai é uma poesia japonesa, de origem japonesa. Quando chegou no Brasil, eles falaram que tem 5, 7 e 5 sílabas. Próximo. Aqui, ó. Esses são exemplos de Haikai. Olha lá. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. 3 versos só. Viram? Isso se chama Haikai. É de origem japonesa. Não, volta um pouquinho. Aqui, ó. No caminhão da mudança tem sempre espaço para esperança. Certo? Ali, ó. Toma nota, rapaz. Haikai é captura de um momento fugaz. Luxo saber além dessas telhas no céu de estrelas. Paulo Leninski foi o maior divulgador dessa técnica do Haikai. Próximo. Aqui, ó. Então é isso. A trova, o trovadorismo. Mantém essa tela aí, tá certo? Eu preciso saber quantos minutos eu tenho. Vou passar aqui para o Carlos. Carlos, fala um pouquinho. Isso é o Carlos. Quer nota para você? Nota 10, né? Só é pena que seja muita explicação para pouco tempo e também com alguns interessados no meio. Tem sempre, não é? Tem aqueles que se interessam, que têm dom, que querem saber, e aqueles outros que não estão nem aí só para fazer volume. Mas nota 10 para o Clério, e quem realmente teve uma atenção e quer saber sobre isso aqui, literatura, escrever, poesias, etc., prosa, eu acho que foi uma aula muito boa. O Clério me pediu para explicar o que é a literatura de cordel. Eu falei na outra aula antes, na outra vez que estivemos aqui com outros moços e moças, lá em Portugal não tem literatura de cordel. E o cordel é mesmo uma cordinha, que aqui se chama barbante. E então isso nasceu lá no interior do Brasil, onde as notícias não chegavam, mas chegavam as pessoas que se queriam comunicar e comunicar as coisas que iam acontecendo no mundo e também no Brasil. Então eles faziam aqueles livrinhos pequenos, muitas vezes as capas dos livros eram feitas eram impressas numa tábua que eles faziam a figura e a figura depois dava para fazer uma quantidade de cópias. Isso aí ainda existe hoje. O stencil tem stencil agora. O stencil deles lá era feito em madeira, era esculpido, né? E aquilo dava como se fosse como se fosse é melhor não fazer isso aí, não. Então eles faziam cópias dessa tábua. E o cordel era também escrito da mesma maneira. Agora ficou difícil.
as coisas feitas com uma certa pressa e tal, às vezes falha, e na outra anterior, quando o Cléber chegou aqui, eu tive que falar tudo isto de improviso, não é? E então ele ficou com a voz meia entregada, e nós já estamos também no tempo de saída, não é? Deixa eu só falar para vocês, ó, se alguém aqui entendeu alguma coisa, tem interesse em fazer poesia, pode ir agora para a sala, daqui a pouco, procure fazer poesia, junte aí os textos, junta aqui, traz, alguém recolhe aí, os professores, tragam para a gente que nós vamos dar premiação, vamos dar um prêmio para medalha, diploma, para quem fizer poesia aí. Pode fazer 2, 3, só colocar o nome de vocês, o nome de vocês. E o concurso Universidade é com a rádio aqui, é entregar na rádio lá. Pronto, então um dos prêmios também, como eu já disse, é a publicação dos premiados, com publicação no jornal e um troféu, ok? E como tem um pouquinho mais de pressa, né? Vamos encerrar aqui, né? Quem quiser mais, vai no congresso. Olha só, a Amélia me entregou aqui um panfleto, né, para poder divulgar. Aí ficou com a PCA de linguagens, né? Então ela mesma vai estar divulgando com os professores, é a professora Ziane, que é o PCA de linguagem. Vai recolher material, quem quiser poesia procurá-la, não é isso? É, vai passar para os professores, né? Os professores da área vai recolher. Pessoal, obrigado, hein? Quem quiser saber mais detalhes, vai no congresso, pode se inscrever lá de graça, ninguém paga nada, vocês podem chegar lá e depois nós vamos mandar pelo e-mail que a pessoa colocar na ficha, nós vamos mandar um diploma, o certificado de participação de vocês, tá? Participe. Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém sabe dizer aqui o que a raposa falou para o menino sobre a amizade? Alguém sabe? O que a raposa falou para o menino sobre a amizade? Hein? Ninguém sabe. Raposa, vocês sabem que não fala, né? Na literatura é chamado fábula. Mas tem um livro onde a raposa fala para o menino sobre a amizade. Que livro que eu estou falando? Fala aqui. Que livro? Isso, ganhou o livro. Toma. Pequeno Príncipe, o momento que a raposa fala para o menino sobre a questão da amizade. Quem não conhece isso, procure conhecer e vá lá no congresso. Vai ter mais livros de graça e tudo mais para a pessoa. Ó, Pequeno Príncipe, procure conhecer, hein? A história do Pequeno Príncipe. É um livro do escritor francês. Eu gosto de falar esse nome, ó. Antoine de Saint-Exupéry, o escritor francês, tá? Ele fala a história dele, o aviador. O avião cai no deserto, aí ele encontra com o menino fala: não, não sou daqui não, eu sou lá daquele planeta. E lá eu cuido de uma rosa. É minha amiga a rosa. A rosa é minha amiga. Ele vai contando a história da amizade dele com a rosa. Mas tá bom, obrigado pessoal. Ó, contando com vocês, hein? Façam poesia e produzam, depois façam Minha Cidade. Obrigado. Pode soltar comigo, que comigo desse cara é sério. Bora, filho. Olha a rapaziada.
disso aqui, ó, que ele está falando mal. Pega na mão lá, levanta essa coisa. Trocar esses bancos, que fica vazio. Troca esse pra trás e já. Você vai escorar a perna, Ganhei um autógrafo. Agora eu